Boa noite, queridos. A paz de Cristo. Que o Senhor, essa noite, possa abençoar ricamente a sua vida. Que você possa ouvir a sua voz. Que Ele possa falar aos nossos corações. Que, mesmo onde você está agora, não sei onde você está agora, provavelmente em casa, mas que o Senhor o abençoe. Que o Senhor mesmo fale ao seu coração. Amém? Vamos orar, pedindo que Ele faça isso mesmo essa noite. Pai querido, separa esse tempo mesmo, Pai. Guarda a nossa mente, o nosso coração, às vezes agitado com tantas notícias, com tantas coisas que temos vivido nesse tempo. Que o Senhor possa separar, Pai, esse momento para juntos, mesmo cada um em suas casas, possamos adorar ao Senhor, possamos dar glória ao Senhor, possamos lembrar de quantas coisas o Senhor tem feito por nós, possamos nos lembrar de como o Senhor se revela na Tua Palavra, o Senhor poderoso, forte. Ah, Senhor, como é bom Te conhecer, como é bom beber direto na fonte da Tua Palavra, pois ouvimos a Tua voz através do Espírito Santo, que nos ensina a cada dia. Continua, Senhor, nessa noite, nos ensinando através do Teu servo, que vai trazer a Tua mensagem. Fala através dos cânticos, das orações, que o Teu Espírito Santo possa mesmo, Senhor, encher não só esse lugar, mas encher todas as casas, encher todos os corações e mentes. Possamos, nesse momento, através do sangue de Jesus, louvar o Teu nome. Queremos louvar e bendizer o Teu nome. Em Cristo te louvamos e te agradecemos e te pedimos, Senhor. Amém. Amém? Vamos agora, nesse tempo assim que nossa mente está tão cheia de notícias, assim difíceis de ouvir, né? A gente fica meio confuso, nosso coração às vezes acelera. Tem um cântico que fala de mente e coração. Ah, como é bom saber. Vamos louvar esse cântico com a família Rodrigues, família do irmão Edilson, né? Eles prepararam um cântico muito especial. Vamos louvar ao Senhor com eles. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Ter que andar ansioso de nada senão a Deus nos levar em grata súplice e oração, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Ah, como é bom louvar ao Senhor, né? E agora,
Não sei se você estava aqui domingo passado. Domingo passado a gente teve um momento muito especial. A gente chama esse momento de compartilhando. Igreja Presbiteriana do Crespo. Alguns irmãos mandaram para a gente algumas mensagens, né? Alguns textos e algumas assim, mensagem de saudade, de carinho, sabe? Uma mensagem toda especial. Quem viu domingo passado? Foi muito legal, né? Esse domingo nós temos mais irmãos que compartilharam conosco também mensagens assim de entusiasmo, de alegria e de confiança no Senhor. Se você tiver vontade, desejo assim, poxa, eu queria mesmo falar umas palavras assim para a igreja, não muito longas assim, né? Não 2 horas, 3 horas, mas alguns minutinhos que pudesse compartilhar com a igreja, mande pra gente, mande para mim lá no WhatsApp, ou mande para Conceição, ela também está sempre buscando esses testemunhos, né? Então mande pra gente, que vai ser um prazer para a igreja e louvor ao Senhor mesmo, falar do que o Senhor tem feito na tua vida, de como Ele tem colocado confiança no teu coração, que palavras Ele tem colocado nesse tempo, né? Então Deus abençoe mesmo toda a igreja do Crespo. Então agora a gente vai ver o compartilhando dessa semana. Que Deus abençoe. Bom, nesse momento eu quero agradecer a Deus, Senhor, por mais, Senhor, este momento, Senhor, que estamos falando aqui e meditando sobre a palavra de Deus. Então apenas eu quero falar 2 textos da palavra de Deus. No livro de Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fato que se não vê. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimento que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então temos que ter fé. Nunca vi ao Senhor Jesus, mas pela palavra de Deus que Ele nos deixou, nós temos que ter fé, crer na palavra de Deus, que um dia o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, derramou seu sangue por mim e pela humanidade. Então quero agradecer a Deus todos os dias. Sabemos que o mundo está nessa epidemia horrível, muita gente perdendo as suas vidas, mas nós cremos que temos um Deus vivo e todo-poderoso que está conosco todos os dias de nossas vidas. Muito obrigado por esse momento. Amém. Irmãos, eu falo há pouco, porque o tempo também é curto, né? Eu só quero dizer que estou com muita saudade de toda a igreja, de todo mundo, com saudade de abraçar e conversar. A escola dominical, também estou com muita saudade das minhas amigas da escola dominical. E a gente temos que se pegar no Senhor, porque nessa época que está morrendo muita gente, com essa epidemia horrível, a gente não tem outra saída a não ser Cristo, ir para os pés do Senhor Jesus e reclamar mesmo, orar, jejuar e ler a palavra e ficar em casa, né? Porque a recomendação maior é ficar em casa. Eu mando um beijo para todos, que eu estou com muita saudade. Amém. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Toda a nossa igreja, nossa família, nosso mundo. Boa noite, irmãos e irmãs da igreja. Estamos aqui para testemunhar da nossa fé em Cristo. Às vezes eu penso que a gente é nem como Noé, que ficou trancado na arca durante muito tempo, por baixo uns 150 dias. E nós estamos trancados desde o dia 17 de março lá em casa. É claro que a gente dá uma escapadinha de vez em quando de manhã para fazer uma caminhada, mas de resto a gente é bem comportadinho. Nós vamos entoar um hino alegre para vocês, para mostrar a nossa confiança
em Cristo. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando, nos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Alô, minhas irmãs do Crespo. Eu estou bem, graças a Deus. Estou com Jesus. E vocês, minhas irmãs? Eu mando um abraço para todas as minhas irmãs, tá bom? E um bem forte para você mesmo de dizer, ai! Como é bom, né? Ver os irmãos assim, colocando assim o seu coração mesmo diante do Senhor e compartilhando aquilo que o Senhor fez na vida deles. Vamos agora louvar o Senhor? Prepare, você pode levantar aí do sofá, levantar da cadeira, estica assim os braços, bata a palma, louve o Senhor, adore. Mas se você também quiser ficar quietinho no seu canto, louvando ao Senhor de olhos fechados, faça isso também. Imagine que você está só você e o Senhor mesmo. Você e o Senhor, e você pode louvá-lo, bendizê-lo, lembrando de tudo aquilo que Ele tem feito para a sua vida, assim meditando nas letras dos louvores. Convido você a fazer isso. Separe esse tempo, louve ao Senhor com a sua voz. Essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus.
Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Louvar ao Senhor, cantarei teu amor para sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Vamos cantar agora. Viverei o teu amor. Viverei teu amor pra sempre. Viverei teu amor pra sempre. Viverei teu amor pra sempre. Viverei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
Aleluia! Ele é a nossa esperança, a vida eterna. Para sempre cantaremos, louvaremos ao Senhor. E não é só lá no céu, não. É aqui, desde já, vivendo todos os dias com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas palavras, vivendo e cantando esse tão grande amor de Deus. Aleluia! Queria convidá-lo agora a abrir a palavra de Deus lá na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 12 ao 22. Vou repetir, hein? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 a 22. Não sei se vai aparecer aí do lado o texto, então pegue a sua Bíblia, ainda dá tempo ainda. Está bem pertinho de você, né? Se não estiver pertinho, pega lá a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Vamos ler juntos? Eu daqui e você aí de casa. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Que Deus nos abençoe. Essa é a palavra, é a porção da palavra que o irmão Cláudio, o missionário Cláudio, vai trazer para a gente essa noite. Então já vai meditando nela, deixa marcada aí na sua Bíblia. Junte com a sua família. Esse momento agora, ore pela liderança da igreja, pela liderança do nosso país. Temos vivido um momento tão difícil, que o Senhor possa estar dando consolo àqueles que perderam um ente querido. Então coloque tudo isso aí, saúde para proteção para todos aqueles que têm que trabalhar, têm que voltar ao trabalho, estão enfrentando a Covid, como os enfermeiros, como os médicos, como todo o pessoal da saúde, também todo o pessoal do transporte, segurança, que tem continuado o trabalho, Então, que o Senhor possa conduzir mesmo as nossas lideranças, prefeito, governador, presidente, que possa dar sabedoria a eles, nesse tempo de decisões tão difíceis. Vamos colocar tudo isso em oração? Curva sua cabeça, fique alguns minutinhos orando ao Senhor, colocando, vamos como igreja interceder. Evangelho já se faz ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Portanto, ao mundo amor, ao perdido pecador, que do céu mandou seu Filho para ser o Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador.
Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhas no mal, cobiçando seus prazeres, pois os pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Agora nós vamos ter um momento muito especial, né? Todos os momentos desse culto em que estamos prestando ao Senhor, mas é um momento assim que precisa de toda a nossa atenção, né? Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir a mensagem dessa noite, que Ele possa usar ricamente o irmão missionário Cláudio, que ele possa falar, ser boca de Deus mesmo. Sim, que o Espírito Santo possa falar a sua vida, que o seu coração possa estar preparado para ouvir a voz do Senhor. Olá, amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Crespo. Gostaria de saudar a amada Igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje foi me dado a missão de trazer a palavra para vocês. Então, que a palavra possa alcançar os seus corações e que possam trazer refrigério e direcionamento para a nossa vida como cristãos. Somos conhecedores e participantes das grandes lutas que nós, os servos de Deus, temos travado nesses últimos dias. Por isso, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse assunto maravilhoso, que trata sobre a vida cristã, tão relevante para os nossos dias, e vai falar daquilo que nós devemos ser como cristãos e daquilo que nós precisamos ser de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus nos chama em Cristo para uma vida autêntica diante dele, andando e crescendo nele. Para isso, Paulo ele usa os seguintes termos: nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E eu gostaria de meditar com você nesta noite na palavra de Deus que se encontra em Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6. Acompanhe comigo a leitura e nós iremos então refletir sobre essas grandes verdades de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento para que Ele possa falar conosco através da sua santa palavra. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e use a boca do Teu servo, ó Deus, para tratar conosco neste momento tão difíceis da nossa vida, Pai. Que o Senhor cuide de nós e que possamos, ó Deus, ser transformados pelo Teu Santo Espírito a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Colossos era uma cidade pequena e sem importância na época do Império Romano, localizada no Vale do Rio Lico. A igreja que está em Colossos foi fundada por Epáfras. Este procura Paulo, que está preso na cidade de Roma, para que este possa ajudá-lo com as dificuldades que a igreja estava passando.
Paulo não foi o fundador dessa igreja, mas possivelmente essa igreja tenha sido fundada através dos seus esforços e investidas missionárias que ele fez por essa cidade. Paulo escreveu à igreja de Colossos porque uma crise estava dentro da igreja e essa crise estava prestes a destruir esse precioso ministério. Algumas doutrinas estavam sendo ensinadas em Colossos e se infiltrando na igreja, causando transtornos àquela pequena comunidade. Assim, Paulo escreveu esta carta aos Colossenses a fim de refutar os ensinos heréticos e de apresentar claramente a verdade do Evangelho. A heresia que ameaçava a paz da igreja de Colossos era uma combinação de filosofias orientais e legalismo judaico, com elementos de uma crença que estudiosos da Bíblia chamam de gnosticismo. Os gnósticos consideravam-se conhecedores das verdades profundas de Deus. O tema principal dessa carta é a preeminência de Jesus Cristo. Sim, em Efésios, Paulo trata sobre a igreja como o corpo de Cristo. Em Colossos, a carta aos Colossenses, ele trata como Cristo o cabeça da igreja. A igreja de hoje precisa encarecidamente da mensagem de Colossenses, pois vivemos em uma época na qual a tolerância religiosa é considerada, onde chega-se a afirmar que todas as religiões são igualmente boas. Nessa passagem que lemos, Paulo continua a discussão sobre o novo homem. Cristo, ele transforma a vida do novo homem. E ele começa a trabalhar isso desde o capítulo 3, do versículo 5, quando ele diz que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Ele nos dá as qualidades, então, que o crente deve agora vestir-se para então testemunhar ao mundo. Paulo também fala a respeito de como o crente deve viver na família, no relacionamento marido e esposa, no relacionamento com os filhos e também na sociedade, no relacionamento entre servos e senhores. E aqui no capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6, Paulo nos dá algumas ordens para que nós possamos ser direcionados como cristãos. E diante disso, eu quero destacar essas 3 ordens de Paulo para os cristãos sobre o seguinte tema: os imperativos da vida cristã. Estes imperativos são como os norteadores da nossa vida cristã diária em todas as épocas. E, em primeiro lugar, o primeiro imperativo que Paulo usa é perseverai. Ele continua na oração, vigiando com ações de graças. Nestas poucas palavras, Paulo escreve as características de uma oração espiritual e realizadora. Perseverança implica em persistência. E é esta a ordem que encontramos para nós nesses dias. E em muitas passagens da Escritura nós encontramos justamente esses imperativos. Jesus Cristo nos conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Paulo vai tratar também da oração incessante e diz: orai sem cessar. Pero também ele colabora com essas verdades dizendo: vigiai em oração. Portanto, meus irmãos, nós precisamos estar sempre em oração diante de Deus. Precisamos estar sempre buscando o Senhor para que Ele atenda às nossas necessidades. A oração não é um simples passatempo, é uma obrigação, é uma necessidade da nova vida cristã. Alguns podem considerar a oração e a leitura bíblica como uma atividade cansativa, rotineira
e talvez até sem objetivo para a vida. Esse sentimento a respeito da oração pode ser considerado como a primeira luta que o cristão enfrenta na sua caminhada até a eternidade. Perseverar na oração significa persistam em sua vida de oração, sejam dedicados, não desistam. Muitos cristãos oram ocasionalmente, quando estão passando por uma crise, mas Deus ordena que oremos sem cessar. Isso não quer dizer que nós devemos sempre estar murmurando orações ou súplicas o dia inteiro. Antes significa que devemos estar em comunhão constante com Deus, de modo que a oração seja algo tão normal para nossas vidas como respirar. A nossa oração também deve ser vigilante, deve ser vigiando com ações de graças. Nós devemos estar acordados, nós devemos estar alertas ao orar, ao buscar o Senhor. Como diz o salmista, se não houver fogo no altar, o incenso não subirá a Deus. A verdadeira oração, meus irmãos, requer energia, requer vigilância. Duas coisas que só podem ser alcançadas através do Espírito Santo de Deus, através da ação do Senhor nas nossas vidas. A oração, meus irmãos, ainda deve ser grata. Vigiando com ações de graças, é isso que Paulo nos diz. As ações de graças são como ingredientes importantes para a nossa oração e para a oração eficaz. Quem apenas pede e nunca agradece por suas dádivas é egoísta. A gratidão sincera a Deus exalta-o e reconhece que as dádivas são dadas por Ele. Nós precisamos, então, meus irmãos, estar vigiando em oração. Meus irmãos, diante disso, estou convencido que a oração para as pessoas que vivem e enfrentam este momento de crise causado por essa pandemia deve ser essencial para combater o inimigo e para manter a sua confiança e fé inabalável naquele que é o autor e consumador da nossa fé. William Hendrickson, um escritor, comentarista bíblico, ele diz assim, que a oração é a expressão mais importante da nova vida. Ela é o meio pelo qual podemos obter para nós e para outros a satisfação das necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Orar é uma parte muito importante da vida. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, nós se aproximamos dele. Através da oração, o crente aprende a pôr Deus no centro da sua vida, buscando fazer a vontade dele e trazendo todas as suas súplicas a ele. Porque, afinal de contas, quem pode atender às nossas dificuldades, nas nossas dificuldades e as nossas necessidades, é o Deus que é criador de todas as coisas. E nós aprendemos isso através da leitura da palavra. Nós temos tanto, meus irmãos, pelo que orar. Então eu chamo a sua atenção para que juntos possamos interceder de joelhos a Deus. O clamor do justo pode muito, a palavra de Deus diz. Vamos nos pôr então diante dele. Vamos nos prostrar diante do Senhor que pode fazer todas as coisas. Quantos dos irmãos estão passando por grandes lutas e dificuldades? Quantos têm perdido seus entes queridos e têm sido abalados emocionalmente? Nós precisamos clamar, precisamos interceder por essas pessoas. É dever nosso como cristãos. E Paulo, ele nos chama a atenção a respeito disso. Perseverança na oração é o que o crente deve ter. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a segunda ordem de Paulo está ligada também à oração. Ele diz, suplicai, ao mesmo tempo também por nós.
Para quê? Para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. A oração, ela abre a porta do mundo para que o Evangelho seja pregado. Ela abre oportunidade para que seja compartilhado o Evangelho onde antes parecia estar fechado. Na oração, o impossível se torna prático. E é a oração que nos ajuda a nos conectar com as pessoas que estão abertas ao Evangelho. É a oração que nos leva ao lugar certo, na hora certa, para falarmos da palavra de Deus. A oração conecta a igreja com a ação de Deus, que empodera o seu povo para propagar a mensagem do reino. Suplicai ao mesmo tempo por nós. Essa é a ordem de Paulo. Muitas vezes as nossas orações são vagas e gerais. Como alguém já disse, nós pecamos no atacado e queremos confessar os nossos pecados no varejo. Mas não, meus irmãos, as nossas orações elas devem ser específicas, não gerais. Não podemos simplesmente dizer, Senhor, abençoa os missionários, mas precisamos colocar quais são as necessidades do missionário, do pastor, do irmão da igreja, das pessoas. Porque ao fazer isso, meus irmãos, nós identificamos a resposta de Deus para o nosso clamor. E conseguimos então ser gratos a Ele, porque Ele tem abençoado, Ele tem feito as suas maravilhas na vida das pessoas. Alguém disse bem que o propósito da oração não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Paulo não pede que Deus abra a porta da prisão para que ele saia, mas Paulo pede para que as portas do ministério que ele está responsável, que ele foi dirigido para fazer, possam ser abertas. É interessante, meus irmãos, que Paulo ele fala a respeito disso, quando ele fala que Deus nos abre as portas à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também é algemado. Paulo está preso, mas é por causa desse mistério, por causa do mistério de Cristo, que outrora estava oculto, mas agora, no momento que Paulo está falando, ele foi revelado, e ele é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Para o apóstolo Paulo, era mais importante ser fiel ao ministério do que ser livre. Convém observar que em todas as suas orações na prisão, a preocupação de Paulo não é com a sua segurança pessoal, nem com a ajuda financeira para suprir suas necessidades físicas, mas com bênçãos de caráter espirituais. Paulo estava na prisão por causa desse mistério de Cristo, que diz respeito aos gentios, a proclamação do Evangelho, aquelas pessoas que estavam fora do povo escolhido por Deus, mas que agora, com a vinda de Cristo, eles são anexados, eles são alcançados por causa do Evangelho. É estranho Paulo pedir, como eu já falei, a Deus para ajudá-lo a fazer exatamente o que havia provocado a sua prisão. O apóstolo não tinha intenção nenhuma de abandonar o seu ministério, nem de mudar a sua mensagem, como muitos têm feito hoje, para alcançar um público desejável. Mas Paulo, ele prega o Evangelho, poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quando John Bunyan foi preso por pregar ilegalmente na Inglaterra, as autoridades lhe disseram que libertariam ele se ele prometesse deixar de pregar. E a resposta de John Bunyan foi a seguinte: se eu sair da prisão hoje, amanhã, com a ajuda de Deus, estarei pregando o Evangelho novamente. A vida daquele pastor
daquele homem estava direcionada por Cristo, estava pautada na vontade e nas verdades do Evangelho. O poder de proclamar o Evangelho vem da oração. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus quando nos aproximamos do trono da graça e pedimos a bênção de Deus. Não se deve, meus irmãos, jamais separar a palavra de Deus da oração. Essas duas coisas andam juntas. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Um homem visitava o tabernáculo de Spurgeon, em Londres, acompanhado do pastor Charles Spurgeon, que lhe mostrava o local. Gostaria de ver a casa de força desse ministério, perguntou Spurgeon, levando o visitante para um auditório no piso inferior. Ele diz: é deste lugar que vem a nossa energia, pois quando estou pregando no andar de cima, centenas de pessoas de minha congregação estão orando nesta sala. É de se admirar que Deus abençoasse Spurgeon quando ele pregava. É de causar admiração. Havia um exército de joelhos orando pelo pastor para que a mensagem fosse dirigida aos corações. Como membros dessa igreja presbiteriana do Crespo, podemos ajudar o nosso pastor a pregar a palavra de Deus, orando por ele, intercedendo por ele, enquanto ele estuda e medita na palavra e se prepara para trazer o sermão para nós. Podemos pedir que o Espírito lhe dê sabedoria sobre as verdades da Escritura, para que a palavra de Deus alcance as nossas mentes e os nossos corações com grande poder, que possa nos transformar a cada dia e nos trazer cada dia para perto do Senhor. Proclamação da palavra de Deus é um grande privilégio, certamente, mas também é uma grande responsabilidade. Por isso nós precisamos falar com Deus a respeito disso. Não é preciso ser pastor ordenado ou missionário para compartilhar a palavra de Deus. Não, meus irmãos. Nós fomos chamados para a proclamação da palavra de Deus. Mesmo nas nossas conversas diárias, podemos lançar a semente da palavra de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, onde estamos, os lugares que frequentamos. Nós devemos lançar a semente e orar para que Deus regue essa semente e que essa semente dê frutos. Portanto, meus irmãos, que cada um de nós não ore só por seus irmãos, mas que também busque diligentemente o auxílio das orações de outros, que nossas intercessões sejam também pelos ungidos de Deus para a proclamação do Evangelho. Precisamos clamar ao Senhor para que a palavra alcance o nosso coração. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, a terceira ordem de Paulo que ele dá para nós, o terceiro imperativo é: portai-vos. Portai-vos com sabedoria, aproveitando as oportunidades. Portar-se é mesmo que andar em sabedoria. A menção que Paulo ele trata aqui no versículo 4, no versículo 5, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Ele quer dizer que há um contraste em relação aos que são da família da fé, aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho e aqueles que ainda não foram. O que significa portar-se com sabedoria, então? Significa ter o cuidado de não dizer e nem fazer coisa alguma que dificulte o Evangelho, que dificulte a proclamação da palavra de Deus. Também significa estar alerta. Precisamos estar alerta.
e usar as oportunidades que Deus nos dá para testemunhar pessoalmente. Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz: aproveitai as oportunidades, insta, quer seja oportuno, quer não. Pregue a palavra. Nós precisamos fazer isso. Não basta apenas portar-se com sabedoria, né? Não basta apenas portar-se com sabedoria e cuidado diante dos que são de fora. Também é preciso falar. É preciso falar, porque a salvação, ela vem a fé, ela vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. Isso é que move a nossa vida. Isso é que move as nossas palavras para falar com amor, com uma dependência da graça de Deus na nossa vida. Que nós possamos então, meus irmãos, glorificar o Senhor com tudo que há em nós. Que possamos oferecer a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor de fato na nossa vida todos os dias. Sabe por quê? Porque nós vamos falar justamente aquilo que o nosso coração está cheio. E se o nosso coração estiver cheio de Cristo, nós falaremos de Cristo. Mas se o nosso coração não estiver cheio do Senhor, nós não falaremos dele, nós não ousaremos falar dele. Precisamos pensar e meditar nessas palavras. O que tem a nova vida em Cristo pertence à família de Deus e participam da sua vida. Como cristãos, porém, meus irmãos, não devemos jamais ter um complexo de superioridade. Cabe a nós testemunhar os perdidos que nos cercam e procurar fazê-los ou procurar trazê-los para a família de Deus. Portar-se com sabedoria também inclui trabalhar para a glória de Deus, pagar as suas contas, cumprir com as suas promessas para a glória de Deus. É preciso portar-se com dignidade para com aqueles que são de fora. Todos os cristãos verdadeiros que foram alcançados pelo Evangelho, que foram transformados, que se despiram do velho homem e que estão vestindo-se do novo homem, precisam, meus irmãos, testemunhar das obras de Cristo na sua vida. Mas é impossível fazer isso, a menos que a graça esteja presente em nosso coração, e em nossas palavras e também em nossas ações. Podemos testemunhar as verdades de Cristo se formos totalmente cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus na nossa vida. Paulo continua dizendo no versículo 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Por que Paulo acrescentou essa palavra, temperada com sal? Naquele tempo, o sal era usado para temperar e também para conservar. Devemos colocar sal nas nossas palavras para que elas sejam puras e devidamente temperadas. A palavra de Deus diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. É preciso haver coerência na vida do cristão entre a forma de viver e a forma de falar. Eu não posso falar uma coisa e viver uma coisa totalmente contrária àquilo que eu falei. Uma vida de indiferença, uma vida de contraste entre as suas ações e a sua palavra, cala o testemunho dos lábios. Quando o caráter, a conduta e a conversa trabalham em conjunto, o resultado é um testemunho eficaz. É um testemunho que glorifica a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, agimos de forma incoerente? Eu não estou falando, talvez só com você, mas estou falando de mim mesmo. Quantas vezes nós agimos de forma incoerente na nossa vida?
Tratamos o nosso cônjuge com palavras amargas. Tratamos os nossos filhos com palavras grosseiras. Isso demonstra indiferença na forma de agir como cristão e na forma de falar. Precisamos refletir e agir como verdadeiros cristãos, como verdadeiros salvos em Cristo Jesus, como aqueles que foram transformados pelo poder da palavra do Evangelho. Nestes tempos tão difíceis, meus irmãos, que possamos ter respostas para as perguntas, para os questionamentos que passam por nossa mente. Que Deus ele possa ser honrado acima de tudo, glorificado e exaltado. E que a graça do Senhor estejam sobre vocês e com vocês. Concluindo, meus irmãos, ao olharmos então para essas ordens de Deus, só nos resta uma coisa. Só nos resta render a Ele e começar a praticar essas verdades. E a exemplo do apóstolo Paulo, que nos instrui com esses imperativos, que no final de sua vida, ele não estava decepcionado. Paulo talvez não tivesse transformado o mundo da sua época mediante a grandes descobertas. Paulo tinha apenas crido em Deus, proclamado o Evangelho, proclamado aquele de fato que liberta o homem mais vil, o homem mais pecador. Apesar de todas as provações e sofrimentos de Paulo, ao término da sua vida, ao término dos seus dias, ele pôde afirmar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que avaliação podemos fazer da nossa vida como cristão? Será que nós temos vivido esses imperativos? E apesar dos desafios, nós devemos combater o bom combate com fé em Deus, vivendo as nossas vidas pautadas nos imperativos da nova vida cristã. Somos colocados diante de uma prática de oração enganjada e vívida, oração que se manifesta na gratidão a Deus, na intercessão em favor do próximo e que se concretiza no testemunho fiel do Evangelho. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu gostaria de encerrar, meus irmãos, com a palavra do nosso pastor Vanderly, que diz assim: que haja da parte do Senhor muita alegria na comunhão do lar. Sejam promotores de alegria e não de tristeza ou de conflito. É tempo de buscar corpo saudável e mente saudável. É tempo de boa convivência na família. O Senhor nos abençoe e nos guarde para o louvor da sua glória. Amém. É bom eu ouvir a palavra de Deus, não é? Ele falar aos nossos corações. Queria orar para a gente encerrar o culto dessa semana, a celebração que fizemos ao Senhor e aquilo que Ele falou ao nosso coração essa noite. Pai querido, aplica mesmo a Tua palavra ao nosso coração, que possamos vivê-la, que possamos assim colocá-la na nossa mente, no nosso coração, que possa ser transmitida para as nossas mãos, nossa boca, que possamos mesmo, Senhor, viver aquilo que o Senhor nos ensina. Rapazinho, muito obrigado. Guarda cada irmão, cada família essa semana, nesse tempo tão difícil que temos vivido, mas sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco durante essa semana. Em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Como diz o pastor, né? Agora tome o melhor café do universo, mas aí na sua casa, com seus familiares, não é? Deus abençoe. Uma ótima semana a todos.
Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim.